Assim como no nosso último episódio em que falamos a diferença técnica entre fato gerador e hipótese de incidência, hoje também faremos uma distinção técnica sobre a bitributação e o bis in idem, mas que pode se diferenciar de apenas um executor para um profissional que entende o direito tributário. Como no episódio anterior, as expressões são semelhantes, mas a distinção é necessária. Essa distinção é tão importante que o dicionário jurídico do STJ recomenda que não se confunda as duas expressões. Se você acha que o tema é relevante, já siga o Tax Free Podcast, coloque 5 estrelas, seu like e mande para um amigo. Tributário é igual um cubo mágico. Muita gente acha complicado, mas com o Tax Free Podcast é muito mais fácil. Você aprende de maneira simples, específica e direta ao ponto. A bitributação ocorre quando dois sujeitos ativos da obrigação tributária cobram seus tributos sobre um mesmo fato gerador. Seria como se o município de Belo Horizonte e o município de Contagem quisessem cobrar o IPTU sobre um imóvel que fica na divisa das duas cidades. Ou seja, ocorre a bitributação quando dois ou mais entes tributantes exigem do mesmo sujeito passivo tributos decorrentes do mesmo fato gerador. A bitributação é, como regra, proibida no Brasil. Já o bis in idem ocorre quando determinado sujeito ativo da obrigação tenta obrigar o contribuinte a pagar dois ou mais tributos sobre uma mesma operação, como, por exemplo, o município de Belo Horizonte tentar cobrar o ISS e o IPTU sobre determinada prestação de serviço. Mas ainda temos uma grande diferença entre eles. Ocorre o bis in idem nos casos em que o mesmo sujeito ativo edita diversas leis criando múltiplos tributos decorrentes da mesma operação. Apesar da inexistência da vedação ao bis in idem, é necessário lembrar que a competência residual da União ao criar novos tributos deverá observar a não ocorrência do bis in idem, de modo que os novos tributos criados possuam fatos geradores e base de cálculo diferente dos discriminados na Constituição Federal. Isso nos lembra da reforma tributária, né? Alguns tributos serão extintos e novos exercerão um papel arrecadatório. Como regra, no Brasil a bitributação é constitucionalmente vedada, mas o bis in idem pode ocorrer, como por exemplo no caso do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, ou do PIS e da COFINS, mas para tanto é necessária a previsão constitucional. Uma ressalva quanto à impossibilidade é nos casos do artigo 154 da Constituição, que fala sobre impostos extraordinários em caso de guerra, e no caso da bitributação internacional, onde para suprir a incidência do tributo nos dois países é necessário que os países tenham um pacto para evitar a bitributação. Em suma, o bis in idem é constitucional, mas eu considero como excesso do legislador. Já a bitributação ela é completamente inconstitucional, exceto nos casos que mencionei agora há pouco. Eu espero que o assunto tenha ficado claro e fiquem ligados nas nossas discussões aqui no Tax Free Podcast, o seu podcast que é o passo a passo para entender o cubo mágico que é o tributário. Aqui você aprende de maneira simples, específica e direta ao ponto.